paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde, 14/12/2025, domingo, mês de dezembro, 15h46 da tarde. Resumo do capítulo. Tendo em vista os opositores insensíveis, Jesus passou a falar em parábola. As parábolas sintetizam os contrastes entre a expectativa dos judeus quanto à forma do reino de Jeová e o modelo do reino que Jesus está prestes a instituir. A parábola: o semeador, 13, 3, 9, 18, 23. Tiago, trigo, joio, 13, 24, 30, 37, 43. O grão de mostarda, 13, 31, 32. O fermento, 13, 33. O tesouro escondido, 13, 44. A pérola de grande valor, 13, 45, 46. O arrastão, 13, 47, 50. A expectativa do reino. O Messias reina sobre todas as nações. O Messias reina sobre todas as nações. Os cidadãos governam o mundo com Cristo. O reino começa em gloriosa majestade. Somente os justos são incluídos no reino. O reino é público e para todos. O reino traz coisas valiosas. O reino começa com a separação dos injustos. Forma inesperada. Respostas individuais ao convite de Jeová. O cidadão vive entre os povos do mundo. O reino começa de maneira insignificante. Os cidadãos se transformam gradativamente em justos. O reino está escondido e a aquisição é individual. O reino exige que se abandone os valores terrestres. O reino termina com a separação dos injustos. Versículo-chave 13 e 11. A fé capacita o entendimento. Aplicação pessoal. O homem constrói grandes edifícios. Jeová constrói homens e mulheres piedosos. Destaque: parábolas. A palavra grega significa estabelecer uma sequência. A maior parte das parábolas na escritura fala de incidentes, objetos ou pessoas, situações concretas que iluminam algum conceito abstrato. Na maioria dos casos, as parábolas têm como objetivo deixar algo mais claro, como fizeram as histórias do bom samaritano e do filho pródigo. No Antigo Testamento também são encontradas parábolas como a ilustração de Isaías sobre a vinha, para explicar o julgamento da queda de Judá. Aqui, no entanto, 7 parábolas estabeleceram uma sequência do reino sobre o qual Jesus governa na era atual, ocultando muito mais do que ilustrando seu significado. Este só deverá ser alcançado depois que a atual forma do reino, onde Jesus governa os corações dos crentes, estiver totalmente cumprida. Mistério, 13 anos. No Novo Testamento, o mistério é mysterion, é um termo teológico, técnico, aplicado a uma nova revelação sobre algum aspecto da vida cristã ou uma experiência ainda não revelada totalmente no Antigo Testamento. Muitas coisas, muitas palavras interessantes, que só aqui que vocês aprendem isso, em outros lugares vocês não aprendem isso não. Ouvir, 13:15. No Antigo Testamento, o conceito de ouvir é claramente definido neste versículo. Ouvir não é simplesmente escutar, mas incluir a compreensão e a ação de conformidade com o que está sendo dito. Lembra que eu sempre falo em todos os vídeos? Está assistindo bem com teus olhos? Está ouvindo bem com teus ouvidos? E o que está falando aí? Está confirmando a mesma coisa que eu acabei de falar. E quem tem cérebro, lembra que eu já falei, quem tem ouvido, se você tem ouvido, ouve as palavras que eu estou falando aqui e aprende também ouvindo e aprende assistindo também. E aprende com o cérebro. Ela ouve, 13:15. No Antigo Testamento, o conceito de ouvir era claramente definido neste versículo. Ouvir não é simplesmente escutar. Quando eu falo ouvir,
não é só você escutar o que eu estou falando, é você aprender com os ouvidos o que eu estou falando. Entendeu, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Somente para os inscritos. O ouvir não é simplesmente escutar. Não é só eu chamar o seu nome, não. Mesmo chamando o seu nome, você não escuta. Porque vocês são muito rebeldes demais. É aprender ouvindo. Não é só escutar. Escutar é uma coisa. Ouvir direito e prestar atenção com os ouvidos é outra coisa. Mas incluir a compreensão, você tem que compreender e ação com o seu ouvido. Da conformidade com o que está sendo dito. É o que estou aprendendo, ensinando para vocês aqui, todos os dias aqui. Que trágica ironia, Cristo veio para revelar o Pai, mas só conseguiu que Israel tapasse seus olhos e pressionasse as mãos espalmadas contra os ouvidos. Visto que não conseguirão ouvir, é claro que perderão a pequena capacidade espiritual de ver e ouvir o que eles tinham possuído. Tá vendo? É isso aí, ó, que eu acabei de falar aqui agora. Olha lá, Cristo veio para revelar o Pai, mas só conseguiu que Israel tapasse seus olhos e pressionasse as mãos espalmadas contra os ouvidos. Tá vendo? Vocês são culpados de a vitória e a bênção não chegar para vocês. Vocês mesmos são culpados. Jesus em Nazaré, 13, 53, 58. Porque vocês não param para ouvir nada, é por isso. Não aprende com os ouvidos a entender a palavra. Continuando, o último incidente relatado. Neste capítulo ilustra a sua investida. Israel rejeita Cristo porque reage à instituição do reino glorioso que o povo tão ardentemente desejava. Em Nazaré, as pessoas estavam ofendidas porque Jesus, apesar de seus poderes miraculosos, viveu entre eles como uma pessoa comum do povo. Quanto à tolice exigir que Jeová age de acordo com a nossa expectativa, em vez de expressar livremente sua própria vontade soberana. Tá vendo lá? Nunca você deve exigir uma coisa para Jeová, sendo que você não está fazendo a sua parte. É o que eu já falei, você não está fazendo a sua parte. Que é mudar, você tem que mudar de vida primeiro. Você nunca deve exigir nada a ele primeiro se você não quer mudar de vida primeiro. Como diz, não vem querer só bênção e sumir, não. Vem querer bênção e praticar. E ajudar a igreja, ajudar o pastor, ajudar nos dízimos, nas ofertas e praticar a palavra. É isso que está falando ali, ó. Quanto a tolice exigir que Jeová de acordo com a nossa expectativa, em vez de expressar livremente sua própria vontade soberana, tem que deixar ele agir. Ele agir. Não queira também você agir pelos seus próprios pensamentos também. É que eu sempre falo, não queira agir pelos seus próprios pensamentos. Que vocês cairão com seus próprios pensamentos. Vocês serão destruídos com seus próprios pensamentos. Deixa Jeová agir primeiro. Igual que eu deixo Jeová agir. Aí tudo começa a ficar fácil. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde de hoje. Em Mateus capítulo 3, dos ensinamentos da tua palavra desta lei. Abençoe somente meus inscritos, estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, os que estão no Facebook e WhatsApp. Amém e amém. Nós estamos aprendendo ainda, tópico focalizado no esboço, preparação, pregação, prova, prática, propósito. Parece que tem gente que não aprendeu nada daquilo ali que eu estou falando, por isso que vocês não recebem bênção. Vocês estão entendendo o que é preparação? O que é pregação? O que é prova? O que é prática? O que é propósito? Será que vocês estão aprendendo o que eu estou falando aqui? É por isso que vocês não recebem bênção nenhuma, gente. Não vai receber nunca. Entendeu? Porque primeiro vocês não preparam suas vidas. Primeiro vocês não conhecem o que é pregação. Primeiro vocês não querem a prova. Vocês querem a facilidade. E depois vocês não querem colocar nada em prática. Vocês não querem praticar. Vocês querem viver só hoje e amanhã nada mais. E a sua vida não tem propósito em lugar nenhum, em nada. Vai vencer o que nessa vida? Não vai vencer nada. Você não tem propósito em nada. Entendeu? E propósito que eu estou falando aqui é muita coisa, não é uma coisa não. Se você está pensando em uma coisa, você está completamente errado. Você tem que ter propósito nas coisas. Senão nunca vai vencer nessa vida não. Já orei, né? Já agradeci. E culto da noite estarei de volta com força completa até lá.
Daria de volta com força completo.